durante muito tempo, grandes companhias de tecnologia, né, tinham o nosso dado pela troca do serviço para você se entreter, você trocar mensagem com outras pessoas. Hoje a gente tem essa consciência maior, seja por toda a questão de regulamentação que surgiu em cima disso, e consciência também, você ser monetizado por isso. Indo um pouco além, mas aí realmente na parte do ilegal, é toda a questão de deepfake, que a gente está em uma era que a gente vai entrar, que vai dar um trabalho danado para antifraude, porque se a gente acha que, né, tem vários elementos aqui que são pouco copiáveis, mas na velocidade que a inteligência artificial está indo para poder mimetizar alguns, vai ser. Eu sei que tem se falado muito do projeto do CPF ali baseado em blockchain e coisas do gênero, mas a ideia é, de fato, se a gente consegue ter um serviço que consiga se comunicar, eu acho que o mundo ideal seria você poder ter um dashboard baseado nessa identidade digital. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está começando uma série nova aqui na Let's Media. Estamos criando agora, nesse momento, o Let's ID. É um programa nosso para abordar a indústria da identidade digital e entender as principais tendências, o histórico e um pouco desse tema que é relativamente amplo, né? Muita coisa está debaixo desse guarda-chuva. E para a gente abordar todas essas possibilidades, eu estou dividindo a mesa e esse projeto com o time da Solute. Estou com o Daniel aqui, que é head da área comercial, do B2B da Solute. É um prazer estar contigo aqui, Daniel. Fala, Gabriel. Muito obrigado aí pelo espaço para a gente poder conversar. Agradecer ao Bruno. Daqui a pouco já deu um spoiler de quem está aqui com a gente. Vamos lá, que vai ser um momento muito interessante, de muita troca. Boa. E, assim, essa série, para a gente, é super relevante porque tudo que a gente está criando na área financeira, a gente quer melhorar a fricção, a gente quer que as coisas funcionem mais, sejam mágicas, etc. Mas no final do dia, a gente precisa de confiança para que elas aconteçam, e a identidade digital é uma infraestrutura que permite com que isso seja fluido e cada vez melhor, e a gente não sinta que tem tanta coisa acontecendo por trás. Para a gente começar, a gente vai abrir o episódio, e o Daniel já comentou, com o Bruno Diniz. Ele é especialista em inovação no mercado financeiro. Acho que eu não preciso apresentar ele, todo mundo que está ouvindo aqui já conhece, o cara fera demais, está sempre trazendo conteúdo, inclusive Febrabantec, etc. Está sempre participando de vários eventos, tanto no Brasil e fora. E é o cara que estuda muito esse tema e também acompanha em outras jurisdições essas principais tendências. Então vai ser bom conectar os pontos contigo aqui. Prazer te receber, Bruno. Maravilha, obrigado, Gabriel. E ainda mais no episódio de estreia, né? Acho que, muito, muito bacana. É uma discussão interessante, necessária, porque também é um dos elementos que acabam se conectando com toda a realidade. Seja do mundo open, que é algo que vocês também já abordam, né, especialmente no grupo Let's aqui já há um tempo, mas também para tudo que habilita produtos e serviços financeiros no nosso dia a dia, que cada vez é mais digital, né? Então a gente não tem como não tratar desse assunto, e cada vez mais ele está estando incorporado ao que a gente entende por infraestrutura geral, infraestrutura básica de serviços de uma sociedade, né? Então é um negócio interessante. A identidade, acho que assim, as validações que acontecem, acho que a gente não tem dimensão de como isso está presente no dia a dia, assim, desde eu destravar o celular, entrar no aplicativo, e a quantidade de requisições e autenticações que estão acontecendo de um lado e do outro, acho que a gente já perdeu a noção, né? Então, se a gente fala aquela questão de quantas microdecisões a gente toma no dia, sei lá quantas são, mas é um número de milhares, acho que as validações talvez estejam mais ou menos nessa quantidade. Mas a gente quer começar do começo, assim. Na sua visão, o que é a identidade digital e onde ela complementa o que a identidade tradicional, vamos dizer assim, não resolve, assim? Legal. A gente tem, bem, o conceito básico de identidade do ponto de vista soberano, né? A gente está num país, a gente geralmente tem ali os nossos números de documento de identificação que acabam atrelando e identificando a gente como indivíduo dentro da sociedade. Então, esse aí é o que todo mundo conhece, né? Mas, com o tempo, a gente vai vendo mais e mais interações do ser humano dentro do mundo digital. E todas aquelas interações, aquelas pegadas, aquele comportamento,
vai ser incorporado nesse conceito mais amplo de identidade digital, né? Tanto que empresas que lidam com validação, por exemplo, elas não se valem só dessa informação soberana. Ela também existe, elas incorporam essa análise de dados de outros pontos de dados que a gente tem e deixa no mundo digital. Se a gente parar para pensar, até grandes empresas de tecnologia hoje são companhias que detêm uma quantidade absurda em relação à informação sua, né? Isso representa também identidade. Então a gente tem ali olhando para esse espectro digital, a coisa fica mais ampla. É interessante ver também que existem países que já tentam, a gente tem uma transposição, de certa forma, digital já dessa identidade em nível soberano. Tem várias informações que enriquecem isso e que cada companhia que lida com antifraude e vários serviços relacionados a isso vão enriquecendo, vão colocando ali. Mas também agora a gente começa a entrar. Seja quando a gente olha do ponto de vista aqui no Brasil e em outros países do mundo open, né, que geralmente começa em finanças. E aí quando você olha isso... toda a parte de como lidar com identidade, existem atores, organismos que acabam dando um estofo técnico para isso. Se a gente olhar, por exemplo, no contexto Open, a gente tem OpenID Foundation também, que é uma entidade concentrada em como fazer essa ponte de mundos aqui, mas a preocupação de tornar isso moderno, também do ponto de vista soberano, é algo que tem sido feito. É um grande desafio que a gente vê hoje em alguns países. Se a gente parar para olhar, por exemplo, a Índia, né, com a Aadhaar, com outros tipos de... que foi também um movimento de transição ali para uma identidade digital soberana e tal, foi algo bastante importante. E também a própria habilitação disso dentro de outros mundos, como a própria Web3, tem várias iniciativas também nesse sentido. Então, a gente parte dessa coisa ampla, soberana, e com uma identificação que te coloca como indivíduo na sociedade, para formatos que vão se expandindo à medida que a gente entra no contexto digital e cada vez mais, né, com tudo que orbita, como eu falei, de mundo open e tudo mais. Muito bom. Eu acho que a gente vai poder explorar um pouco desses outros contextos, né, da aplicação. Eu acho que quando a gente pensa em identidade, em algum momento a gente está falando de... E acho que não tem nem como dissociar, mas, de certa forma, o acesso, né, a sua verificação e a questão de segurança, para garantir que este acesso ele é válido, né? Então, acho que vamos dizer assim, o caso de uso vai puxando a parte de segurança junto. Acho que é difícil dissociar as duas questões. Mas, ao mesmo tempo, igual você já comentou de alguns países, a questão de identidade, acho que é ter um acesso como indivíduo na sociedade mesmo, né? Você ter acesso a benefícios do governo, ter acesso a qualquer coisa, né? Sem identidade, sem CPF, eu acho que não tem algum formulário que você passa hoje na internet. Eu acho que você consegue chegar do outro lado. E aí, talvez, se a gente puder construir aqui alguma visão histórica ou destacar alguns milestones, onde é que você vê, por exemplo, que a identidade digital tem evoluído para, de fato, também trabalhar nessa inclusão? Acho que o exemplo da Índia também é super famoso, mas a identidade digital tem surgido do ponto de vista de países, mas olhando para essa inclusão, ou talvez ela também nasça de outras necessidades, assim? É muito mais como uma linha também de modernização da infraestrutura pública, porque você está falando de um elemento que ele é habilitador de serviços, né? Inclusive serviços públicos. Eu citei o exemplo da Índia, isso é tudo coisa mais massificada, é coisa de década para trás, assim, é um movimento recente. Mas se você pensa um país de mais de 1 bilhão de pessoas... né, um país emergente, com condições ali em vários aspectos mais complicadas para o Brasil em algumas regiões, é desafiador, mas é uma peça importante para você habilitar inclusão nesse tipo de país. Quando a gente olha, por exemplo, em contextos como na Europa, a gente vê o caso da Estônia. Então, a Estônia também é um país referência nesse sentido, mas muito menor. O problema lá não é inclusão, mas eles estão ali muito mais focados em criar uma infraestrutura
que seja referência global, que seja um habilitador de serviços, que eleve ainda mais a qualidade de vida dos cidadãos que moram por lá, né? Tirando a fricção e agilizando tudo que você desenvolve como interface de soluções digitais do setor público para o cidadão. Então, ali que fica meio que a grande virada de chave. Então, cada país tem um contexto, né? Seja esse, como eu falo de Índia, que é um gap muito mais que leva à inclusão, e Estônia com uma evolução. Eu entendo que quando a gente transpõe para o conceito, para contextos como o do Brasil, é um pouco dos dois, né? A gente ainda tem processos de inclusão que são feitos, habilitação de serviços públicos. Eu acho que é uma dificuldade integrar tudo isso debaixo de um mesmo capô. E, obviamente, um país quanto maior, mais complexo nesse sentido, vis-à-vis o que a gente vê que eventualmente tenha sido o processo lá na Estônia, né, em termos de complexidade. Mas é algo importante nessas duas frentes. E a gente, no Brasil, está se provando um país que consegue entregar soluções baseadas em infraestrutura, muito disso no mercado financeiro, resvalando para outros segmentos e com planos aí para saúde e outros momentos da nossa vida e outros setores da economia. Então, essa é uma conversa que passa a se tornar cada vez mais urgente aqui, porque não dá para falar de toda a modernização que a gente está falando sem antes trazer esse elemento e deixar ele no cerne de tudo isso, para você poder controlar todo o trânsito, o compartilhamento de seus dados e tudo, e eventualmente num dashboard único, eventualmente de uma forma que te facilite ali a manipulação de tudo isso sem criar puxadinho, né? E eu acho que, assim, no mundo ideal, quando isso vem do regulador, né, de algum órgão público, etc., talvez isso nasça centralizado e aí vai permitindo que muita coisa seja construída em cima. Mas nem todo lugar o regulador puxa. Então, a gente tem o exemplo do Open Finance. Tem lugar que é mais orientado ao regulador, mais ao mercado. Na identidade, isso também ocorre, porque vou dar um exemplo, e aí está atrelado ao Open Finance nos Estados Unidos. A Plaid criou uma solução de identificação que ela está conectada em tantos players no varejo, eles têm o checkout e compartilham informações com o Open Finance da Plaid, etc., que ele vai assim, olha, se ele já fez o onboarding comigo, no outro lugar vai ser um smart onboarding, porque ele vai aproveitar as credenciais que ele já tinha aqui dentro do meu ecossistema. E aí, nesse arranjo fechado de quem trabalha com a Plaid, você tem ali uma identidade digital meio que compartilhada, assim. Não sei se existem outros exemplos, assim, no mundo. Assim. Não, legal. Porque, assim, a gente tem que entender igual o contexto dos Estados Unidos, né? Lá, de certa forma, e aí talvez a tradução da palavra pode soar diferente em outros lugares. É um país mais liberal. É liberal nesse sentido de livre iniciativa econômica e tudo mais. E ele é guiado em base de competição e os caras vão encontrando espaços e vão ocupando espaços. O caso da Plaid, ela criou uma infraestrutura, ela criou os trilhos que conectam o mercado. Ela ficou grande demais. Ela tem uma característica monopolística, assim como grandes big techs também têm, né? Então, é uma forma que o norte-americano está acostumado o empreendedor ocupar esses espaços. E, inclusive, uma conversa que eu tive, inclusive, na Money que a gente teve ano passado, com o pessoal a respeito de qual a percepção do FedNow, por exemplo, que é o sistema de transferências instantâneas que eles estão tentando implementar lá. O que acontece é que o norte-americano ele é desconfiado daquilo que o governo presta como serviço. Ele muitas vezes tem mais confiança, inclusive, do que a iniciativa privada colocou. Então também tem esse sentimento. Olhando para a realidade do Brasil, já é totalmente diferente, né? Assim, muito dos avanços que a gente teve aqui, e funciona muito aqui porque aspecto cultural, a gente espera que a gente tenha um processo regulado e muitas vezes que uma infraestrutura seja operada mesmo por esses entes, como é o caso do Pix aqui, pelo Banco Central. Então, eu entendo que é mais fácil, dado tudo que já foi feito com o Pix, com o próprio movimento do Open Finance e tal, é que se coloque alguma coisa via regulador, de uma infraestrutura um pouco mais básica, feita assim no nível público, do que a gente vê um movimento que seja feito por uma entidade privada tentando fazer isso, sabe? Acho que até também fica, de certa forma, mais
isento o processo. Não sei se, por exemplo, soberanamente o Brasil abriria também para outros players de fora tocar num assunto tão sensível. Então, assim, é mais percepção minha nesse sentido. Né? E aí, por exemplo, assim, eu vejo alguns lugares que, enfim, eu uso muito lá o exemplo da Coreia e tudo mais, que eles fazem lá a história da carteira de dados, e aí você agrupa dentro dessa carteira várias pré-autorizações de compartilhamento, e aí, diferente do Brasil no Open Finance, onde você compartilha um consentimento de cada vez, lá você pode selecionar, sei lá, 3, 4 e compartilhar essas informações todas. Só que se você não tiver... Inclusive, eu acho que até no site dos bancos, ou quando você vai se mudar para lá, tem essas orientações. Se você não tirar quase que o teu certificado digital ali, se você não fizer... Você não vai funcionar lá. Você não vai conseguir ter acesso aos produtos básicos lá, porque é baseado naquilo ali, cara. A sua vida segue digitalmente. Então, assim, se você não tem acesso à internet, eu não sei o que você faz, mas é quase que obrigatório você ter que adentrar naquele sistema, naquela infraestrutura ali. E aí, uma das questões que eu fico me perguntando é como é que os players de mercado que estão olhando para essa parte de identidade, etc., como é que eles têm criado assim, novos negócios, pensando nessas novas arquiteturas, nesse cenário? Então, de repente, o meu regulador está mais avançado ou não está. De repente, eu já tenho o onboarding, igual no caso da Play, de várias pessoas e eu estou tentando dar um jeito. O que está existindo na fronteira assim, de inovação dentro de identidade digital, ou que talvez você possa destacar assim, para a gente? Muitos players têm, de certa forma, aproveitado dessa ineficiência, na verdade. A gente tem essa ineficiência e o mercado vai desenvolvendo soluções em cima. A gente tem vários hoje players do mercado brasileiro que estão aproveitando esse tipo de oportunidade. Mas é óbvio que quando a gente leva isso também para o lado da segurança, mesmo com essa questão, mesmo se a gente tenha uma identidade digital soberana e tudo mais, ainda há espaço para se melhorar, porque quando a gente pensa em tecnologia do fraudador, o cara está sempre 2 passos ali à frente, né? Então tem muita coisa para melhorar. Pensando em novos modelos de negócio, né, ou modelos em cima disso, eu destaco muito o que está sendo feito pela WorldCoin, né, que é mais olhando para esse lado mesmo de identidade. Para quem não conhece o projeto, o Sam Altman, que é um dos fundadores da OpenAI, ele está envolvido nesse projeto. É basicamente um projeto no qual você tem, baseado em blockchain, você tem um globo que você escaneia sua íris, e por um meio de criptografia eles geram um hash único para você. E aí estava até pagando para você fazer isso. Eles pagam você para isso. E a ideia deles, inclusive, né, e também porque o Sam Altman está envolvido, no final do dia isso servir em algum momento como uma renda básica universal, sobretudo quando a gente começa também a olhar avanços de inteligência artificial e tudo mais. Né? Esse é um pouco do que se fala, né, dentro do mercado, mas ele tem essa ideia sim e está pagando as pessoas para ter essa identificação. Caraca. O que volta novamente para essa realidade que a gente fala da gente ter o nosso... Durante muito tempo, grandes companhias de tecnologia, né, tinham o nosso dado pela troca do serviço para você se entreter, você trocar mensagem com outras pessoas. Hoje a gente tem essa consciência maior, seja por toda a questão de regulamentação que surgiu em cima disso, e consciência também, de você ser monetizado por isso. Né? Incluindo, falando aqui no Brasil, que também, olhando para tudo que a gente tem de realidade open e tal, o Banco Central e o Campus Neto endossam essa realidade de se ter a questão da monetização dos dados. Né? Como é que a gente faz grana em cima desses dados que a gente compartilha, como isso vai estar integrado numa carteira, uma carteira financeira que vai ser uma carteira que encampa dados. Nessa esteira tem uma empresa chamada Drumwave, que tem desenvolvido um conceito para a monetização de dados. Tem empreendedores brasileiros, mas a empresa também tem centros de pesquisa lá nos Estados Unidos. Então, assim, existe uma multiplicidade de modelos de negócio que estão sendo criados. É uma fronteira onde acho que tem oportunidade pra caramba. E muitas delas já são desenvolvidas hoje na questão mesmo de antifraude e coisas desse sentido. Que eu acho que é o low hanging fruit, né?
é o mais... você talvez tem que cavar menos do que quando a gente olha essas coisas. Pô, o WorldCoin, para mim, é um negócio mais ambiciosão, assim. Sim. E tem outra natureza, uma foundation que tem por trás, como muitos projetos ligados à Web3. O Sam Altman não tá muito famoso por fazer bons arranjos de societários, organização ali. E assim, acho que olhando ainda para a questão de identidade, beleza, acho que a gente tem, quando a gente olha hoje assim no Brasil, a gente também tem muito grande a parte de onboard, né? Isso vai ser, acho que uma dor. Sim. Assim, nunca vai acabar, né? Porque você está colocando novos clientes, você precisa confirmar que eles são eles, etc. Então, acho que isso só vai mudar as tecnologias, mas acho que isso vai continuar sendo um processo relevante. O que você identifica de oportunidades quando a gente começa a falar de Web3? Assim? Você citou ali alguns exemplos, mas que eu entendo que é o seguinte, quando a gente está falando do mundo Web 2, vamos dizer assim, você vai ter esses arranjos fechados e validações, etc. Na Web 3 a gente está falando disso descentralizado. Então eu escuto o pessoal falar um pouco de identidade descentralizada. Eu queria entender até um pouco até o conceito mesmo, assim, aonde que está o pulo do gato, assim, nessas iniciativas, ou no que o pessoal discute em torno disso. Legal. No último livro meu, fala um pouco disso, até... Ele fala muito de cripto, mas ele fala inevitavelmente dessas mudanças de internet, Web 1, Web 2, Web 3, né? Então, quando a gente olha a própria forma como a internet se constituiu, né? No primeiro momento comunitária, mas ainda com aquele contexto onde ainda é um pouco organizado, com uma experiência do usuário ruim. Depois a gente vê um segundo momento, as grandes, né, Web 2, as grandes empresas aí organizando isso de certa forma, mas obtendo um benefício. Não que ela não te entregue nada, ela te entrega sim todo o acesso seu a ferramentas, a redes sociais e tal, mas elas detêm o poder disso. Quando a gente fala na Web3, a gente está falando de uma realidade centralizada. Então, quando a gente fala de monetização, por exemplo, de vídeos, a gente está falando de empresas onde elas não são o agente centralizador. Então, você como usuário, você é um ponto, um nó nessa rede e, ao mesmo tempo, você colhe o benefício econômico daquilo de uma forma mais direta, sem intermediários. Até porque a infraestrutura permite isso. Né? Você está falando de uma infraestrutura que envolve contratos inteligentes, né? Os smart contracts, e no final do dia, eles meio que substituem qualquer ente central que a gente tem no meio. Então, você tem o código no meio de uma relação entre duas partes. Né? Então, esse é um pouco do elemento, e você ganha esse poder por ser esse ente que se conecta a essa grande rede e que não necessariamente a gente tem um ponto de entrave. E a gente pode transpor isso para a própria realidade financeira quando a gente fala de finanças descentralizadas. Né? Enquanto você tem, numa realidade hoje, uma entidade no meio balizando quem empresta e quem quer tomar emprestado, quando a gente olha nesse contexto na Web 3, a gente tem um contrato inteligente, né? um auto-executável, que ele que baliza essas relações, sem precisar. Então, alguns critérios são atingidos, alguns elementos dão o trigger nisso, a operação acontece. Então a gente está falando de um contexto diferente. A gente pode caminhar para esse lado, é uma possibilidade, mas eu entendo que, dada a relevância do tema, a forma soberana de se realizar isso também vai acabar acontecendo em alguns países. Tirando o que a gente falou, alguns países mais liberais, aí, como é o caso dos Estados Unidos, né, com esse contexto de deixar a iniciativa privada tocar. Mas alguns países, como o Brasil, vários países da América Latina, eventualmente, à medida que progridem também com temáticas como a própria CBDCs, em algum momento a gente vai ter que eles vão ter que endereçar isso mais frontalmente para poder trabalhar a parte soberana de identidade digital, que pode ser baseado em tecnologia blockchain, pode ser outra tecnologia, mas esse aí também acho que entra dentro das atribuições do monopólio do Estado dentro de alguns países, mais do que em outros. Né? Justo. Eu quero aproveitar também para entender o seguinte, e aí, cara, isso é bem básico mesmo, mas quando você vai falar assim, olha, beleza, então vamos pensar que vai ter o Drex, ou sei lá, qualquer
imagina que tem uma rede aqui na Web3 que está bem desenvolvida, etc. E você tem ali as identidades funcionando, etc. Mas em algum momento ela vai se conectar com a Web2 também, de novo. E aí, nesse momento, a gente precisa de ter, talvez, autenticações, a validade na forma com que a gente faz hoje. Então, assim, eu não sei, que eu fico me perguntando assim, porque você não fica só lá, você em algum momento você vai trazer isso de volta em outro tipo de moeda, você vai consumir isso fora da off-chain, vamos dizer assim, mas vai ter que ter essa ponte, né? Sim, sim. É por isso que se fala muito dessa interoperabilidade dentro desses contextos, né? A coisa não vira de uma hora para outra. E o melhor exemplo que a gente pode ver é que o próprio smartphone não matou a forma da gente lidar, acessar o laptop ou o computador de mesa, que seja, né? Então, assim, existem variados contextos. O grande ponto é fazer essas pontes, né? O que eu tenho visto muito, inclusive, uma discussão que se tem enquanto a gente migra para essa realidade é o que a gente pode chamar de Web 2.5, né? Porque a gente não pode desprezar todo a UX, pelo menos, entregue pela Web 2. E outra, né? Se você hoje tenta usar algumas aplicações de Web3, elas são complicadas, elas são complexas para usar para um usuário comum. Um usuário médio pode se perder nela. E com aquela coisa também, né? Se der pau, o problema é teu. Você não tem com quem você ligar e tentar resolver esse tipo de problema, né? Então, é um trade-off, né? Assim, aquela coisa, igual eu costumo dizer, se você ser o dono da chave do banco, tem a vantagem, tem a desvantagem também, né? Sim. Então, quando você, seja na realidade cripto, quando se fala tanto de seja seu próprio banco, ou seja qualquer outro serviço descentralizado, você tem que entender que existe uma curva de aprendizado. Então, fazer o bridge do 2.5 é usar o que tem de benefício, pelo menos do ponto de vista de eficiência e tecnologia do que é mundo Web 3, com o que a gente já teve de ganho de eficiência em termos de interface no Web 2, né? Então, assim, eu entendo muito que a gente caminha para o mundo... interoperabilidade é importante. Algumas grandes empresas de internet também estão tentando botar o pezinho nesses respectivos mercados, seja no próprio provimento de infra, tentando de alguma forma entrar. E aí a gente vê, seja os grandes provedores de cloud também olhando para isso, que no final também são big techs, que no final também tem seus outros produtos e serviços, né? Então, viver um mundo totalmente apartado, dá para viver, tem cara vivendo no mundo Web3, full, vivendo só de cripto e só fazendo operação, usando serviços descentralizados, mas mesmo quando for mainstream, eu ainda acredito que algumas pessoas vão querer usar a realidade com guardrails aí, né, com proteções para a sua própria experiência e também para não ficar perdido, né? Bruno, indo muito nessa linha que o Gabriel comentou, da questão ética, da identidade, né, cara? Como que você vê até qual que é o limite do aceitável quando você faz uma identidade e se relaciona com uma Big Tech, por exemplo, né? Sim. Cara, os caras consomem os nossos dados de uma forma absurda, né? Revertem isso em ganho financeiro e tal. E existe uma certa invasão disso em determinados momentos. Como que você enxerga essa... Bom, interessante, né? Se a gente parar para olhar, toda essa realidade, esse movimento de conscientização em relação à utilização de dados, ele surge bem forte na Europa, quando a gente vê o GDPR, né, que são as leis gerais de proteção de dados de lá, que inclusive inspirou a nossa LGPD aqui no Brasil. E lá já é bem pacificado. Acho que as pessoas têm essa consciência maior. As multas, de fato, estão acontecendo. Grandes Big Techs já tomaram multa nesse sentido. E teve até uma conversa recente com Meta no sentido de se a gente for, dependendo do que você está exigindo aqui, de certa forma, de entrar nos dados do cidadão, você não vai poder operar. Então, quanto seria o custo do seu serviço se, como diz assim, quando é de graça, na verdade, não é de graça. Na verdade, o produto é você, né? Então, assim, e aí eles fizeram uma conta, eu não me lembro quanto foi, não sei se foi algo como 12 euros, alguma coisa assim, mensal, eu tenho que revisar esse número, mas eles simplesmente precificaram quanto vale o seu dado. O seu dado. Que é o acesso que você tem dentro de plataformas como o Instagram, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que a gente está indo para uma realidade que é a seguinte, dado também
é o que alimenta todo esse mundo de AI que a gente tem hoje. Né? Inclusive, também aí entra limites morais e éticos em relação a isso. Né? Até quando você está tendo seu dado utilizado para uma coisa que não é algo que vai beneficiar um sistema antifraude que a sociedade toda pode se beneficiar, mas tem que entender quais são esses limites. Em algum momento, acho que todo mundo se pergunta assim, como é que esses modelos todos estão sendo treinados? Tipo assim, Exato. Eles estão usando, vamos dizer assim, de repente aquele dia lá que você colocou a sua foto para ver com qual cantor você se parece, você estava treinando o modelo de alguém. Com certeza. Não, ali a gente tava dando dados pra caramba. As fotos de IA agora que a gente treinou, aquela que a gente faz, eu fiz também. Esse eu fazia e aí ele te dava 20 fotos suas e tal. Sim, tinha empresas coreanas e de Taiwan que faziam isso. E aí tinha uma série de joguinhos e de testezinhos. Aí você clicava, você tava mandando um monte de dado, né? E a gente teve depois o grande case da Cambridge Analytica lá do Facebook, que era de como estavam, de certa forma, manipulando pessoas dentro de um contexto de eleição dentro dos Estados Unidos. Então a gente começa a ficar mais preocupado, que a gente fica muito refém desse contexto. Mas, novamente, a gente já tem regulamentações. É difícil, inclusive quando a gente pensa num contexto de quem não é tão grande assim para aderir, mas a consciência eu acho que vai vir cada vez mais de base para se fazer, assim como era difícil para certas empresas no começo cumprir alguma coisa relacionada a políticas ambientais, por exemplo, mas teve que se adequar, porque essa é a realidade. Então, temos esse problema. Temos a questão também de alimentar AI. Recentemente eu vi um caso agora que descobriu que usaram um acervo do Maurício de Souza para treinar AI em uma das plataformas, eu não vou saber qual foi, mas eu acho que foi da OpenAI, e não informaram. Então, assim, hoje em dia, tipo, ele copiou toda a capacidade de fazer um desenho à la e Turma da Mônica, entendeu? Então, você começa a entrar também nessa realidade e ir um pouco além, mas aí realmente na parte do ilegal, é toda a questão de deepfake que a gente está em uma era que a gente vai entrar, que vai dar um trabalho danado para antifraude, porque se a gente acha que tem vários elementos aqui que são pouco copiáveis, mas na velocidade que a inteligência artificial está indo para poder mimetizar alguns, vai ser... Que imagina, por exemplo, igual vamos pensar lá no processo o que tem a videoconferência, né? De você emitir o certificado. Cara, o cara com o que tem hoje, em algum nível, ele pode, assim, no mínimo, dar trabalho. Trazer alguma dificuldade porque, assim, pro processo. Há pouquíssimo tempo saiu a notícia dos caras que fizeram 6 perfis de pessoas diferentes, se passando por uma empresa, negociaram uma compra com o cara e tudo online. E, meu irmão, o cara perdeu uma nota, foi uma grana, assim. E tudo de reunião. Tô fazendo reunião com fulano, beleza. E no final do dia era tudo, assim, deepfakezão, assim. Sim, a gente vê alguns casos, inclusive aconteceu com tia de uma conhecida minha, ela se relacionando com uma pessoa de outro país, né? E, obviamente, essa pessoa pediu dinheiro emprestado, falou que era o amor da vida, aquela coisa, me dá dinheiro para eu ir te ver. E, cara, deepfake. Né? Não era quem era dito e tal, só que era uma deepfake meio mal feita nessa oportunidade. Que quem detectou foi uma sobrinha dela que conseguiu perceber algumas falhas, assim, mas pela pessoa um pouco mais velha, passou batido. E assim, e você percebe que tem sim uma evolução disso. Olhando do ponto de vista de autoridade certificadora, né, na vídeo, como você comentou, a gente tem algumas tecnologias, tem inteligência artificial que tenta combater, mas sim, é algo que, né, você fica preocupado em que momento esses caras vão conseguir chegar e driblar, né, isso. Porque se for pegar aí a velocidade com que está aumentando, cara, existem influencers hoje que estão ganhando uma nota e a influência não existe, cara. A influência é toda feita por IA, cara. Exato. Eu vi que criaram aí uma influência baseada em IA que está movimentando uma grana, centenas de milhares de dólares aí por mês,
com jobs e coisas do gênero, então... Cara, estamos indo para uma realidade um pouquinho distópica, mas eu entendo que o mercado também, de certa forma, a gente vai ter regulamentações, não regulando especificamente a tecnologia, mas regulando os efeitos dela ao redor dela. Então... dando um exemplo simples, assim, mas as redes sociais, de certa forma, óbvio, que também para levantar um dinheiro e tal, por conta disso estão trabalhando também em verificações lá. Olha, agora a verificação você paga a verificação, e aí tem um processo aqui e tudo mais, para pelo menos eu falo assim, olha, tudo bem que você pode usar uma outra foto ou qualquer coisa do tipo, mas por trás você validou um documento para que, vamos dizer assim, fique mais seguro quem está falando contigo ali, né? Acho que tem algum ID ali por trás daquela imagem, por mais que seja uma imagem... Mesmo que seja para autorizar, para dar uma veracidade dentro da própria rede. Você é um agente certificador dentro da sua própria rede, entendeu? O que pressuposto é que todo mundo que está ali, ele já teria que fazer um trabalho ativo para certificar que não tem fakes, mas... Aí eles criam uma camada a mais para você provar que você não é, e coibir esses casos que vivem tendo de pessoas que ou pedem um dinheiro, ou fazem uma chantagem, alguma coisa. Mas aí, por exemplo, o LinkedIn, e aí já achei demais. Eu fiquei com o pé atrás. Pedindo passaporte para poder... Eu fiz esse onboard porque eu testo essas coisas todas aí. Aí você ganha um brasãozinho lá, né? Eu fiquei meio assim, cara, e aí, cara, vou colocar... Mas tem um business ali por trás, certamente, entendeu? É porque eu não sou menos paranoico nesse sentido, né? Mas sim, existem essas... O próprio X, né? Lá que é o Twitter, lá do Elon Musk, ele entrou na onda assim, não pagou a mensalidade aqui para ser verificado, você perde seu... Mesmo se você fosse... Você já tiver... LeBron James teve isso aí. O LeBron falou, não pago. Vou pagar, então, não pago. Então perdeu. Então, assim, pessoas que eram... Monetizando, olha que interessante. Mais uma forma de monetização no sentido de provar que você é você mesmo dentro de uma rede que eles mesmos administram. Quase que Então, uma forma de manter dinheiro. Isso aí eu posso fazer alguma analogia com... No Web3 com o oráculo, ou não necessariamente? Porque o oráculo é meio que fonte da informação, não necessariamente. Mas é mais para tomar decisão, os contratos funcionarem, né? Na verdade, isso é uma forma de uma empresa da Web2 fazer dinheiro, principalmente uma que demorou muito para ter qualquer resultado positivo, né? O caso do Twitter foi um tempão, mesmo com receita de publicidade e tal. E aí, quando virou a chave pelo Elon Musk, falou assim, onde é que dá para pegar dinheiro, botar dinheiro para dentro mais fácil? Então, vamos fazer isso. E nem por isso, assim, é que eu não precisei ainda testar, mas seja nos serviços da Meta do Instagram ou tudo mais, quem é certificado ou não, eu não sei se facilita muito a tua vida para você entrar em contato se der algum pau, de algum sentido, alguém te impersonar. Impersonar é mais difícil porque, assim, você vai estar lá com o teu negócio. Mas se alguém te hackear... Recentemente aí eu vi a Monique Alfradi que foi hackeada no perfil dela. E tava lá um perfil certificado em um dia, ficou lá o dia inteiro mandando coisa de renda extra para fazer golpe. Então eu não sei qual alçada ela teria por ter isso, rapidamente entrar em contato e nego cortar a conexão. Quão válido né? O quão funcional o quão funcional é de fato. Isso é uma forma de você fazer uma receita na rede, mas qual é o benefício a mais? Não é só o azulzinho para mostrar que o cara é bonito. Mas uma pergunta, não entra uma responsabilidade ou a falta de responsabilidade da rede, né, seja ela qual for, nessa gestão dessas identidades de, putz, um cara tem 4, 5, 6 perfis, né? E hoje eu percebo que não tem nada nesse sentido. Assim, a rede ela não é punida por isso, né? Mas, por exemplo, no X entrou uma política forte de acabar com fake, as contas que não deixam claro que são paródia. Ah, tá. Então todos os caras têm que escrever, Elon Musk parody account. Que aí o cara sabe que... Mesmo ele sendo um verificado, ele é um verificado paródia. Por exemplo, então vamos dar um exemplo, que teve um caso que um cara, ele, nessa brincadeira aí, eu acho que foi logo na virada de chave, ele mudou para um logo, acho que de uma empresa, acho que era de farmácia, sei lá, e falou assim, sei lá, nossa patente vai cair, vai estar tudo liberado, não sei o quê. Todo mundo curtiu, a ação caiu, cara. O cara fez a ação da empresa cair, porque ele mimetizou a conta oficial da parada, e o negócio explodiu. Porque às vezes, por exemplo, meu nome é Gabriel, e aí... o I, o L ali, o maiúsculo, o minúsculo, você consegue fazer um negocinho que parece praticamente igual. E aí o cara vai e faz. Mas agora você com a política, se você for trocar foto ou alguma coisa, ou mudar nome, você tem um dia de aprovação. Isso cai no colo de um robô ou de alguém que vai analisar esse caso, entendeu? Para tentar coibir
essas impersonadas que os caras fazem assim de última hora, né? Mas é isso, assim, nesse caso, é bem aquilo, você não sabe até em que medida... Mas assim, a rede é dos caras, você tá com... Quem interessado em entrar na rede e participar dela é você, então você se submete às regras que o cara colocar. Não, se ele quer cobrar, se você quer usar um selinho azul que seja, você vai pagar por isso? Você tá mais pagando pelo selo do que por qualquer... Para mim, até hoje, o benefício não é muito claro em alguns casos. Do Elon Musk dá para saber que é claramente uma forma de arrecadar mais fácil, né? Assim. A gente, óbvio, tem muita coisa que a gente pode explorar, mas a gente está chegando ao final dessa abertura aqui da nossa série. E eu queria te perguntar o seguinte: no Brasil, contexto Brasil, do que a gente está falando de toda a infraestrutura, olhando o financeiro aqui e tudo mais, como é que você vê a evolução e onde é que você acha que a identidade digital pode potencializar essa nossa agenda BC-Hash aí para aumentar a competição, para aumentar melhores os serviços financeiros para a população em geral? Bom, entendo que precisa ter uma ponte, uma peça que seja uma ponte de conexão para essa iniciativa e várias outras, né? Eu sei que tem se falado muito do projeto do CPF ali baseado em blockchain e coisas do gênero, mas a ideia é, de fato, se a gente consegue ter um serviço que consiga se comunicar, eu acho que o mundo ideal seria você poder ter um dashboard baseado nessa identidade digital, que não seja... A gente já tem, de certa forma, as certificações digitais aqui que habilitam para facilitar você para fazer serviços como imposto de renda e outras coisas do GovBR. Mas explodir isso para todo o contexto da onde dá para ir, o que já tem com o Open Finance e o que daria para ir, que aí eu acho muito mais sensível, que é a questão de saúde, que inclusive quando lá no Reino Unido tem uma iniciativa chamada Smart Data, né, que é de tentar colocar todos esses serviços também de uma forma open. Quando foi falar fizeram uma pesquisa lá na consulta, lá 50% era a favor, 50% era contra, quando lidava com saúde. Um dado super sensível. Se tem algum que é tão sensível, assim, ou mais do que o financeiro, é o da saúde. É o da saúde. Isso pode criar preconceito para você no trabalho, qualquer coisa. Então, assim, se descobrem que você tem uma doença pré-existente, qualquer coisa, complicou a tua vida, né? Uma coisa que você quer manter privado. Então, assim, eu entendo que existem algumas iniciativas, mas algo que de fato se conecte com tudo que a gente tem de serviços, de soluções baseadas em dados que já existem no mercado financeiro e que vão existir em outros setores, vai ter que ser criado algo muito robusto que tenha essa conexão. Olhando como indústria, Bruno, a gente Solute, né, tem uma visão sobre o fornecimento dos certificados digitais. A gente tem a ICP Brasil, você acabou de comentar, né, que é uma estrutura robusta, porém ela atende uma parcela muito pequena do que ela poderia. Sem né? dúvida, é isso então, mesmo. E aí sempre vem a questão, você não tem uma aplicação matadora porque você não tem pessoas suficientes, ou você não tem pessoas suficientes porque você não tem uma aplicação matadora, né? Ou casos de uso interessantes. Então a gente vem num movimento muito grande de conversar com a sociedade em geral, para, de repente, estabelecer um modelo de negócio onde a gente fornece certificados à torta e à direita, né, de forma gratuita, e rentabiliza, porque é necessário, né, para manutenção do serviço, etc., rentabiliza na utilização do certificado e não na emissão. Sim. A emissão ela perde a importância de adquirir remuneração, mas na utilização a gente coloca. E aí, o modelo de negócio ele pode ser, se você tiver interesse que aquele usuário te acesse, você pode subsidiar para ele te acessar, então ele que remunera, ou o usuário compra créditos e aí acessa, vai assinar um contrato de venda de casa, vai transferir o carro. Então, a gente pensa num modelo muito nessa linha para tentar essa massificação, né? Para que a gente consiga evoluir. Porque no nosso entendimento a certificação digital tem bastante... Vou fazer um paralelo aqui. Sim. E no final do dia, é o que acontece quando você vai ter que ir lá no cartório fazer uma assinatura autenticada. Exato. Exato. Eles te obrigam a ir até lá para você ir lá e, enfim, fazer... E as coisas mudam muito rápido. Assim. A gente, por exemplo, até o exemplo que foi dado agora, a própria infraestrutura do Drex conectada a isso, e já estão fazendo testes lá com o Detran, no Distrito Federal. E exatamente um caso de uso como esse, que é você transferir e como nós estamos falando de uma realidade programável, tokenizada, é automático. A troca financeira e o troca do registro, ela acontece simultaneamente. Então, vai se abrindo outros caminhos. Então,
criar algo centralizado, único, crie ponte com tudo, é um caminho que precisa ser olhado em algum momento. Mas se ele vai acontecer dessa forma aqui, eu não tenho muita certeza. Mas, novamente, a gente não pode subestimar os próximos avanços que vão acontecer, inclusive com elementos de infraestrutura do próprio DEX. E aí, Open Finance... O Banco Central tem uma ideia de como conectar tudo isso, mas vai passar por uma instituição financeira, de certa forma, porque nós estamos falando de encampar o mundo financeiro, que é o mundo que o BC fala. Sim. Isso aqui nós estamos falando de algo muito maior. Eu acho que é o jeito de nascer para se ver o benefício e meio que ir forçando ganhar mais espaço. Porque, assim, qualquer solução de tecnologia, se você quiser nascer gigante, você não vai nascer. Não vai ter algum problema, né? Então, Nubank com 100 milhões de clientes nasceu com um produto só. Então, no final do dia, exato. Tem que começar de algum jeito. Exato. Bruno, queria, assim, a gente poderia explorar muita coisa aqui contigo ainda. Inclusive, foi um prazer a aula aqui, cara. Várias referências. Quero agradecer a sua participação. E eu quero fazer um balanço aqui, cara, com o Daniel, cara. O que fica pra você aí desse primeiro episódio da série, cara? Cara, fica um sentimento de muito aprendizado. O Bruno realmente trouxe muitos insights legais, né? Onde a gente consegue ampliar a visão sobre as oportunidades que existem, tanto no Web3, na 2 e na 2.5, que acabei de tomar conhecimento e tal. E traz algumas inspirações importantes. Então, Bruno, muito obrigado por isso, pelo tempo que você dispôs aí para conversar conosco. Foi enriquecedor. Boa. Cara, e assim, para mim, o que me chamou um pouco a atenção é justamente esse ponto de como é que a gente vai aplicar essa questão de identidade digital e tudo mais para, tipo assim, avançar dentro do Brasil. Então, quando a gente fala lá do Banco Central e a gente está limitado realmente dentro do mundo financeiro, etc., eu acho que vai ser a melhor referência e onde a coisa toda se paga. Exato. E aí, acho que com ela validada, a gente vai, de repente, conseguir o sponsor, o buy-in, para criar soluções que, assim, são importantes para incluir pessoas na sociedade e não necessariamente elas vão usar o produto financeiro. Não por acaso o avanço na questão de dados se deu dentro do contexto do Open Banking, que é financeiro, foi lá fora, porque no final, até para pagar a conta da infraestrutura, que não é barato. nasce lá e falar assim, mas isso aqui, da forma como está construído, pode ser transposto para outros contextos, outros setores. E aí a coisa vai acontecendo. Eu acredito no que você falou nesse sentido e talvez possa ser a rota que a gente veja aqui de mais fácil disseminação e transposição. Né? E eu acho que legal, assim, até, enfim, estudando e vendo as coisas aqui para a gente fazer essa série, como é que, assim, a parte de identidade digital tem um viés de política pública. Quando você vai olhar, enfim, os estudos lá do Banco Mundial e tudo mais, como é que isso faz parte da necessidade, igual você comentou no começo, do governo organizar a informação interna. Cara, eu preciso de todo mundo com a chave única aqui para eu começar a funcionar a casa direito. Né? Então, acho que é quase uma transformação digital do governo para você ter visibilidade de quem habita na sua nação e, a partir daí, você conseguir, de fato, criar sistemas e talvez aí o super app do governo esteja sendo construído. Cara. Exato. Vamos ver o desenrolar disso, mas eu acho que existem caminhos e quem sabe o setor financeiro pode dar uma resposta também, como é o caso em outros países também, né? Boa. Brunão, excelente, cara. Sempre bom conversar contigo. Prazer é meu, cara. Eu quero agradecer a audiência que acompanhou a gente nesse início de temporada. Obrigado. Esse foi o primeiro episódio do Let's ID, onde a gente está olhando aqui para as tendências e os fundamentos desse mercado de identidade digital. Tem muita coisa legal que vocês vão ainda acompanhar na série. Compartilhem com o time. Manda no Slack se você for de fintech, manda no Teams se for de bancão, manda para todo mundo aí e a gente vai se falando ao longo dessa série. Obrigado, Daniel, por participar, agradecer a Solute por apoiar a gente aqui a criar essa série e a gente se encontra. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.